Informações? Também não deixe de se inscrever no canal, hein? Vamos lá, começando de Gabigol. Nas últimas horas aí o Flamengo, uma foto, uma imagem do jogador do Flamengo treinando com o preparador físico do Flamengo, o Fábio, que é da comissão técnica do Tite. Só que essa imagem, visivelmente ali, dá para perceber que é no condomínio do Gabigol. Pode, gente, não tem nenhum problema. O que ele não pode é utilizar a estrutura do Flamengo. Por exemplo, treinar no centro de treinamento Ninho do Urubu, treinar com jogadores do Maracanã. Isso ele não pode. Ele pode fazer o exercício físico dele, na casa dele, na residência dele, juntamente com o preparador físico do Flamengo. Pode, não tem nenhum problema. O que não pode é na parte interna do CT do Flamengo. Lá não pode. Vene, tem novidade? Não, nenhuma novidade. Os advogados do Gabigol aguardam uma resposta do efeito suspensivo, que pode acontecer essa semana, a verdade é essa. Pode acontecer, não quer dizer que irá acontecer. Mas dificilmente a gente vai ver um Gabigol aí nos próximos dias. Lembrando que ele não está treinando com os jogadores do Flamengo, isso tem que ser levado em consideração. Exemplo, conseguiu efeito suspensivo, quer dizer que vai direto para o jogo? Vai depender da comissão técnica do Tite, vai depender de N fatores. Ou seja, em relação a Flamengo e Gabigol, nenhuma certeza, sobretudo em relação à renovação de contrato. Gente, tudo que falarem por aí, vai renovar, não vai renovar, vai sair, não sei o quê, é chute. Não tem como saber de nada nesse momento. Galera, por falar em volta, confirmada a volta do Gerson, o Flamengo divulgou até uma imagem nas redes sociais do Gerson, divulgando que ele está de volta depois de 2 meses, relacionado, passou por uma cirurgia, um problema que ele teve no fígado, enfim. Graças a Deus ele está de volta. E quando eu falo graças a Deus, não é só pensando no lado do Flamengo, é pensando no lado do atleta também, o lado ser humano, porque ele passou por um susto, cara. Então, que ele seja muito feliz na volta dele, porque deve ser horrível você não poder exercer sua função por conta de questões físicas, e foi o caso do Gerson. Ele está de volta. Agora resta saber em qual posição ele vai brigar pela titularidade. Falei em alguns vídeos anteriores, volto a falar no vídeo de agora. Para mim, ele tem que brigar pela titularidade na ponta direita, lá com o Luiz Araújo, porque é lá que tem sido, digamos assim, o problema do Flamengo. Tanto é que quando o Luiz Araújo, que vem sendo titular, e será que ele vai ser titular contra o Atlético Goianiense? A gente vai falar já já. Quando o Luiz Araújo sai, eventualmente joga o Bruno Henrique ou o Cebolinha. Então o Flamengo precisa ajustar essa ponta direita. Ali no segundo volante é Nico de la Cruz, não tem jeito, para mim ele é titular absoluto. E por falar na volância, galera, o GE subiu uma matéria aqui sobre o volante Alan, que diz o seguinte: para dar a volta por cima, 2 caminhos foram traçados para o Alan. A comissão técnica de Tite deu atenção especial ao jogador e, além disso, o próprio atleta procurou profissionais que lhe ajudassem a voltar a ser o Alan do Atlético Mineiro, meta estabelecida por Tite e seus auxiliares. Tite mostrou ao jogador grandes momentos dele pelo Galo, o que deixou o atleta emocionado. Alan relembrou grandes conquistas e motivou ainda mais para render pelo Flamengo. Fábio, preparador físico do Flamengo, escondeu, entre aspas, o volante em fevereiro, logo após ele ser recuperado da dengue. Profissionais do clube se mobilizaram para um trabalho especial para Alan, com exercícios específicos e fisioterapia. Além do acompanhamento diário no CT, o jogador se dedicou a ter uma alimentação mais regrada, a dar mais atenção nas recuperações após os treinos. Na forma física ideal, Alan voltou a ser utilizado e participou dos últimos 5 jogos com boas atuações, errando poucos passes e apresentando uma grande movimentação. Ele é visto por Tite como peça importante do elenco. Muitos vão falar assim, a matéria é de assessoria, mas eu gostei da matéria, trazendo um bastidor aí, bacana, envolvendo um volante que foi contratado a pedido técnico do São Paulo, que encheu o saco da diretoria para contratar esse jogador, e ainda bem, porque eu gosto desse jogador, não vou negar não, e eu falo aqui, cara, defendi o Varela, Varela tá rendendo, defendi o Pulgar, Pulgar tá rendendo, defendi o Léo Pereira está rendendo, defendi o Cebolinha, tá rendendo. São jogadores considerados titulares hoje. E eu vou defender o Alan. Eu acho que ele ainda está passando por um processo de adaptação ao futebol carioca, ao Flamengo, e tem que esperar. Aqueles que pedem a cabeça do jogador só porque ele não está rendendo nos primeiros meses de clube, ainda mais um jogador que vem sofrendo muito com parte física, como a matéria acabou de mencionar, ele mesmo entendeu isso, está buscando melhorar. Eu vou dar tempo ao tempo. Para mim, o Alan pode ser um jogador extremamente importante
não só nessa temporada, nas próximas temporadas também, até porque custou caro, tá? 9 milhões de euros não foi barato, não. Então, espero que o Alan consiga dar a volta por cima e ser o Alan que foi no Atlético Mineiro. Joga muita bola, gente. Joga muita bola. Agora, eu não concordo com quem pensa que o Alan é o reserva imediato do De La Cruz. Para mim, são características totalmente diferentes. De La Cruz é um jogador boxe-to-boxe. Vai à área, volta, ajuda na parte defensiva, ajuda na parte ofensiva. É o motorzinho do Flamengo. O Alan tem características diferentes, mas é um baita jogador, sobretudo para jogar no futebol brasileiro, grande jogador. Então, o Alan tem meu apoio e acredito eu que ele dará a volta por cima com a camisa do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o último assunto aqui, escalação do Flamengo definida para pegar o Atlético Goianiense. Pelo menos foi o que o Tite indicou no treino desse sábado, o último antes do duelo, marcado para esse domingo, 4 horas da tarde. E qual será o time titular? Vamos lá, a gente vai falar. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio de campo, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Trinca ofensiva, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Isso quer dizer que Tite vai com força máxima na estreia do Campeonato Brasileiro, mesmo diante de alguns jogadores muito desgastados e também pela forte sequência que o Flamengo terá pela frente. O Flamengo vai ter, depois do Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívar na Libertadores, na altitude lá, pesado, jogo difícil, complicado, e depois o Botafogo, um clássico regional aqui, um clássico carioca. Mas, pelo visto, o Tite conversou com a diretoria e o entendimento é que nesse início de brasileiro tem que ir com força máxima. Eu, particularmente, faria o mesmo, sabe? Porque eu acho o seguinte, o Flamengo vai sofrer durante a Copa América. 9 jogos sem seus principais jogadores que estarão nas seleções. O que o Flamengo tem que fazer? O máximo de pontos possível agora, no início do Campeonato Brasileiro, para chegar no período da Copa América, ter uma gordura, entre aspas, para queimar. Então, acho que a estratégia está correta. Tem que ganhar do Atlético Goianiense. Jogo extremamente difícil. O Atlético Goianiense não perde há 15 jogos, ou seja, 15 jogos invicto. Eu assisti alguns jogos do Atlético Goianiense no Campeonato Goiano. É um time enjoado, bem ajustado pelo técnico Jair Ventura. Não é um time bobo, sobretudo atuando lá em seu território. Tudo bem, vai ser no Serra Dourada, teoricamente campo neutro, digamos assim. Mas, querendo ou não, eles estarão jogando em casa. Então é um jogo difícil, não é um jogo fácil como muita gente está dizendo por aí. Tem que ter atenção, porque senão o Flamengo pode se complicar nessa primeira rodada. E repito, a minha opinião é essa, o Flamengo tem que ir para cima nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, fazer o máximo de pontos possível, sequência forte agora, Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras e Botafogo. Difícil, mas o Flamengo tem elenco sim. Mesmo tendo jogadores desgastados, o Flamengo tem um baita elenco para brigar pela vitória nesses jogos todos aí. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Um beijo para vocês. Forte abraço. O primeiro jogo dele, não só com o companheiro de zaga, mas com aquele sistema defensivo, né? Acabou fazendo um gol, quase marcou um outro antes, ele dá mais qualidade na saída de bola. Mas esse é um primeiro jogo, gente. Não dá para ficar fazendo avaliações profundas com um jogo do cara. O cara jogou uma partida. Entendeu? E também tinha aquela coisa, tem que jogar, contratou para não jogar, caramba, gente, no começo do ano, o cara chegou outro dia. Aí tem uma questão também do Tite, que você pode gostar ou não, mas ele tem essa coisa de ter uma fila, né? O jogador chega, se adapta, espera a oportunidade, e ele trabalha muito com isso. Entendeu? É a maneira do cara trabalhar, gente. Manda embora, não serve. É o outro que vai chegar também tem a sua forma de trabalhar. O Paulo Souza não servia porque mudava de posição. O Tite não serve porque ele não sei lá o quê. O Vitor Pereira não servia porque veio do Corinthians. O outro, peraí, pô, não dá. Não tem condição. Você quer ver uma coisa? O Paulo Souza, até hoje eu vejo gente falando assim, não, esse cara botou o Everton Ribeiro para jogar na ala esquerda. O Everton Ribeiro jogou na ala esquerda em fevereiro daquele ano. No começo de março, teve uma goleada sobre o Bangu, que ele voltou a jogar no meio campo, até centralizado. Acho que foi 6-0, né? E nunca mais o Everton Ribeiro jogou de ala. Ou seja, na pré-temporada, que o estadual é pré-temporada, o técnico chegando ao Brasil, ele fez uma experiência com o Everton Ribeiro ali para tentar encaixar todo mundo no time, até porque o Everton Ribeiro foi lateral esquerdo no início da carreira, mas não se adaptou bem àquilo que ele queria, ele desistiu, voltou para o meio. Quem jogou por ali e foi bem foi o Lázaro.
que era um jogador, eterna promessa, encostado, subaproveitado, que depois foi utilizado até, como você falou há pouco, como atacante, e foi bem vendido, hein? Foi bem vendido. Foi. Tanto que já voltou, tá do Palmeiras. Teve gente que reclamou e tal, queria mais dinheiro por ele. Ninguém pagaria, tanto não pagaria que ele não conseguiu decolar na Europa ainda. Voltou para o futebol brasileiro. Que nem o Rodrigo Muniz, que estava emprestado ao Coritiba. O Flamengo não queria, o Ceni pediu de volta, ele começou a fazer gols, foi vendido e agora está brilhando no Fulham. Chegou a ser emprestado para o Middlesbrough e agora está brilhando no Fulham. Então, assim, tem certas coisas que, sabe, começo de temporada, início de ano, o jogador está chegando, cada um tem o seu jeito. Sabe? Cada um tem a sua. Pô, eu lembro quando o Ceni colocou o Arão treinou o Arão como zagueiro. Treinou. Antes de um jogo contra o Goiás. Treinou. Aí isso vazou. X9 em ação. Aí, Arão treinou de zagueiro. Nossa, que absurdo! O Flamengo foi campeão brasileiro com o Arão jogando de zagueiro, gente. E o time melhorou com o Arão jogando de zagueiro. Por quê? O Rodrigo Caio estava machucado. Infelizmente, essa é uma rotina na carreira desse rapaz. O Arão na zaga qualificou mais de saída de bola. O Ceni encaixou o Diego. E o que ele fez ali também? Que nem é a natureza desse treinador, hein? Ele compôs com a panela, amigo. Ele compôs com todos os caciques do time. Nem o Jesus conseguiu isso. Pôs todo mundo para jogar. O Diego virou titular de novo. O Flamengo teve uma arrancada, 9 jogos, perdeu um, empatou outro, ganhou os outros. Foi campeão. Ganhou do Inter, ganhou do Corinthians. Foi ganhando todos os jogos que tinha que ganhar. E foi campeão. O torneio da pandemia, na época da pandemia. E foi assim. Mas só porque ele testou o Arão na zaga e poderia ter desistido caso não desse certo, acho até que deu certo, para o momento ele foi útil, já teve crítica. Quer dizer, o técnico não pode nem testar um jogador na outra posição, caramba. Porque o torcedor não quer. E detalhe, a gente não vê os treinamentos. Isso é um atraso, cara. Isso é uma visão tacanha de futebol. Não dá para ser assim. Aí quando o Guardiola muda a posição de alguém lá na Europa, olha que genial, o Guardiola, os caras, o Stones joga de volante, ele era zagueiro, nossa, o cara é gênio, hein? Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, então essa aqui foi uma informação muito rápida aqui para vocês, onde o Vene Casagrande trouxe a escalação do Flamengo, o Flamengo que vai com força máxima no jogo de amanhã às 16 horas, né, contra a equipe do Atlético Goianiense, lá em Goiânia, né? Então, comente aí, pessoal, se o Tite, né, está certo em ir com força máxima. Na minha opinião, tá certo sim, né, porque o Flamengo tem que pontuar o máximo possível aí nesse começo de Campeonato Brasileiro, para daí, né, não deixar os adversários aí, por exemplo, um Palmeiras da vida, um Atlético Mineiro, times que vão ali tá brigando, né, para ser campeão, disparar já na frente no primeiro turno. Então acredito que a visão do Tite, a teoria do Tite está muito certa, né, com força máxima, com o que tem de melhor. Se tem jogadores disponíveis, então tem que escalar assim, força máxima, para o Flamengo já ganhar 3 pontos no primeiro jogo, 3 pontos no segundo jogo, até a parada da Copa América, né, onde o Flamengo tem bastante desfalque. Então é importantíssimo aí o Flamengo pontuar o máximo aí, de preferência 3 pontos, né? Vitória em todos os jogos desse começo de Campeonato Brasileiro. Essa aqui é a minha opinião. Deixa aí nos comentários a sua opinião, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se Deus permitir, ainda hoje, mais tarde, eu voltarei com mais informações, né, do nosso Mengão.